Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre os dilemas e as dificuldades que os profissionais da saúde estão enfrentando aí em plena pandemia de Covid-19. Então, mãos à obra, o Observações está no ar. Medo, ansiedade e até receio, mas também coragem e determinação. É um mix de sentimentos aí que todo profissional da medicina tem sentido desde que a pandemia de Covid-19 se instalou em todo o mundo. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui hoje no Observações o médico clínico geral, Dr. Marcelo Saldanha. Ele que está na linha de frente da Covid-19 aqui em Pará de Minas e também na região. Dr. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje no Observações para falar sobre esse tema que é muito importante. Eu que agradeço demais o convite, né? A gente estava esperando essa entrevista há mais tempo, mas agora até que enfim deu certo, né? Prazer muito grande poder falar para essa população toda, né? Sobre algumas dúvidas, né? Alguns desafios que a Covid impôs para toda a população e para nós, né? Profissionais da saúde que estão na linha de frente mesmo do Covid. Bom, e a gente vai começar o programa fazendo uma leve retrospectiva aí, mas agora no lado oposto, no lado dos médicos. Quando surgiu aí o vírus, né, começou a se falar-se nessa doença em que não se sabia muito bem o que era, quando chegou ao Brasil, qual foi a principal percepção de vocês? Qual foi o principal receio que vocês, médicos e profissionais da saúde, tiveram? Olha, Henrique, é muito difícil falar assim, o que a gente imaginava. É inimaginável, né? É uma doença completamente nova, foi uma pandemia, então a gente via por televisão inicialmente o desespero que aconteceu na China, né, nos locais onde estourou essa pandemia, as filas de hospitais gigantescas, a gente ficava imaginando, nossa, se chegar aqui no Brasil, será que vai chegar? Será que vai aguentar o clima? Então a gente não tinha noção, nós não tínhamos noção de como chegaria e a gravidade que chegaria, como ela espalharia. Então foi uma incógnita. O início foi completamente no escuro, desespero demais, às vezes preocupações em excesso, às vezes o excesso mesmo de preocupações da comunidade política que desesperou todo mundo, inicial. Ah, vai chegar, vai estourar, o pico vai ser tal, o pico vai ser tal. Um desespero total, né? Um tremendo desafio para a gente. Parecia um lance, né, de leilão, quem dá mais, né? Quem acerta mais. Então, assim, cada prefeito fazia uma coisa, cada hospital fazia uma coisa, ninguém fez uma coisa única. Porque cada um imaginava que ia chegar de uma forma, sabe? E é assim, a gente teve que aprender, a gente teve que apanhar, a gente teve que ganhar para poder chegar onde a gente chegou hoje. E aprendeu, né, com os erros e acertos do passado. Então a gente não teve ideia de como que essa doença chegaria e como ela atuaria na população do Brasil. Praticamente foi aí trocar o pneu com o carro andando, né? Foi trocar o pneu justamente com o carro andando. Foi um desafio muito grande que a gente teve de aprender a receber essa doença, a prevenir e a tratar essa doença. No mundo todo foi assim, tenho certeza. E aqui em Pará de Minas, como que foi a percepção sua e também de outros médicos quando chegou a doença? Quando chegou essa doença, a gente não sabia muito bem como que ela atacaria, né, a população. Como que esse vírus reagiria em cada organismo. Então, inicialmente foi muito difícil, porque a gente viu alguns pacientes jovens com acometimento grave, muita gente morrendo e acometimento pulmonar muito grave. Então, foi assustador no início, né? Falei, nossa, essa doença é traiçoeira, essa doença é muito difícil de tratar, a gente não sabe como que faz, qual remédio que entra, o que nós vamos fazer, como é que é a melhora, como é que é o prognóstico. Como é que ela evolui? Como é que essa doença funciona? O primeiro, segundo, terceiro dia, ela melhora como? No quinto, no sexto? Então, a gente aprendeu com essa doença à medida que ela foi entrando no município. Entendeu? E para vocês que são médicos, né, que se prepararam para estar ali de frente ao público, né, tratando, até mesmo descobrindo as doenças, como é que foi? Teve medo, teve receio, até mesmo de vocês como pessoas mesmo, pegar a doença e passar para os seus familiares? Isso, é uma pergunta muito boa, porque a gente não sabia como é que era a doença e teve medo sim. O pessoal da minha casa falou, Marcelo, pelo amor de Deus, não vai trabalhar, não vai, porque você vai sofrer, você vai pegar o Covid, você vai pegar uma pneumonia, você vai ser entubado. Foi um desespero total e eu tinha esse medo. Só que eu não ia largar tudo que eu consegui, né?
não podia fazer isso. Então eu preferi inicialmente eu me adaptar, sair de casa, ficar fora uns dias e continuar trabalhando. Porque eu imaginei, olha, a população às vezes precisa da nossa ajuda médica agora. E falta profissionais, né? Então eu decidi mesmo encarar, lógico, com medo, não vou mentir, que eu tive medo no início sim, depois a gente foi pegando mais confiança. É o normal mesmo, né? É uma evolução natural da doença, mas eu tive muito medo, e principalmente não medo de pegar em mim. Eu poder passar para o pessoal da minha casa, né? Meus pais, minhas tias, os próprios pacientes meus, então eu tive muito medo no início. E desde quando você começou aí, você já chegou a contrair o coronavírus ou não? Não contraí até hoje, eu fiz já 6 testes, né, de Covid e, impressionantemente, eu não contraí o Covid ainda. Eu não estou imune, eu nunca tive os sintomas do Covid, eu não fiquei doente ainda. E agora você falou aí com relação à população, e é dela que a gente vai falar agora. A população chegava, ou chega ainda, né, muito assustada, até mesmo por conta que a mídia abordou isso de uma forma muito intensa e ainda aborda, né, todo mundo vendo aí o número de mortes, o número de acometidos, dá a impressão que todo mundo vai morrer. Então o pessoal chegava com esse sentimento? Chegava. Inicialmente o desespero era total. O pronto-socorro ficava completamente vazio, né? A pessoa às vezes estava passando mal mesmo. Existem alguns casos de alguns pacientes infartarem em casa porque ficou com medo de procurar o pronto-socorro com uma dor no peito e ter medo de contrair o coronavírus. Aconteceu vários relatos de casos de algumas mortalidades de outras doenças aumentarem. Porque não procuraram o serviço na hora certa com medo de contrair o Covid-19. Isso era o quê? Pânico. Isso era o pânico geral. Tem algum erro? Não, não tem erro, porque é uma doença nova. O pânico fez parte do aprendizado nosso dessa doença. E vale frisar aí que essas pessoas que não foram consultar são aquelas rotinas, são aquelas consultas rotineiras, né? Que não podem parar. E é bom você falar porque muitas consultas foram canceladas. Então, às vezes, consulta com cardiologista, né, com pneumologista, com clínico geral, foram canceladas porque deram prioridade para o Covid, né? O desespero foi grande. Então, o alarme foi muito grande, cancela tudo. A doença vai ser só o Covid-19. Esse foi um aprendizado que a gente teve. Muitas doenças descompensaram porque só se falava em Covid. E afinal, essa doença, ela é o quê? Ela é realmente, como o próprio presidente disse aí, uma espécie de gripe, um resfriado, ou então uma síndrome respiratória em que a pessoa, para sempre agora, precisa de tratamento? Essa é uma pergunta muito boa, porque assim, né, é um vírus, é uma virose. Virose quer dizer uma infecção por um vírus. Agora, sobre a gravidade, todas as doenças, elas possuem um tipo de manifestação em cada indivíduo de forma diferente. Compreende? Então, ela pode ser uma leve gripe. Ela pode ser só escorrer o nariz, um exemplo, só espirrar ou só perder o cheiro. Pode ser outros casos intermediários, febre, calafrio, como se fosse uma virose. Mas ela pode evoluir para um quadro de respiratório agudo, né? Uma insuficiência respiratória aguda, o qual acomete o pulmão de uma forma muito agressiva, que para poder sustentar a vida daquele paciente, ele precisa ser entubado. Então a gente viu na mídia mesmo a corrida por ventiladores, né? A corrida por respiradores. Então, a Covid acometia todo mundo dessa forma grave? Não, hoje a gente vê que não é. É um percentual baixo que acomete de forma grave. Porém, se a população toda contrair de uma vez, esse percentual ele pode se tornar quantitativamente, quer dizer, um número bruto de pessoas muito alto. Então você vai ter muitas pessoas graves naquele exato momento. E vale destacar que essa corrida aí pelos respiradores foi necessária porque ninguém sabia o que viria, né? Faz parte. Na guerra a gente tem que ter arma. Então a gente não imaginava qual era o inimigo. Então você tinha que preparar da melhor forma possível. Então, respirador para todo lado, né? Todas as cidades pequenas conseguiram muitos respiradores, muitas empresas doaram, muitas empresas fabricaram os respiradores. Isso foi bom, por um lado foi bom, porque algumas cidades adquiriram CTIs depois do Covid. Então tem esse lado positivo, né? Nós conseguimos adequar mais os hospitais para receber o Covid. Mas vai ficar a consequência disso, vão ficar os respiradores, os leitos de CTI novos, eles estão aí, eles vão ficar, eles não vão fechar mais. Então nós preparamos de forma muito bruta para poder receber o Covid. Ou seja, foi um mal que veio e fez um bem, né? Nem foi um mal, porque a gente tinha que esperar, porque se realmente pegasse de forma geral, nós estávamos preparados. Então pecamos por excesso, com razão, para poder esperar o pior.
Porque imagina se a gente prepara menos e vem o pior. Isso é o caos na saúde. Ok, doutor Marcelo, agora a gente vai fazer um breve intervalo e na volta a gente continua falando aí sobre os dilemas e as dificuldades que os médicos têm enfrentado aí com relação à Covid-19. Fique por aí, o Observações volta já já. Não se engane! Armações de qualidade com garantia e as melhores lentes com os melhores preços do mercado é na Ótica do Roberto. Venha e comprove! Ótica do Roberto, 42 anos, cuidando bem dos seus olhos. Rua Benedito Valadares, 146, Centro. Eu sou Wilson Júnior, estou de volta à loja Chá de Cozinha, trazendo super promoções para você. Conjuntos de talheres da Tramontina, bandejas de madeira para café da manhã, para ser servido na cama, marinex, taças, copos e muitas novidades, inclusive peças de decoração. Estou aguardando vocês. Chá de Cozinha, amor em cada detalhe. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 kg por apenas R$ 148,50. E líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 e 37999799795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62 Belvedere, ao lado da rodoviária. A Ótica do Roberto tem promoção que a gente vê e nem acredita. Passe na Ótica do Roberto e comprove com seus próprios olhos. Aqui você tem preços e condições imperdíveis. Ótica do Roberto, Benedito Valadares 146, Centro, Pará de Minas. Aqui seu óculos não fica o olho da cara. Saia daqui pilotando a picape mais vendida do Brasil. Fiat Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas.
De volta com observações e hoje nós estamos recebendo o médico clínico geral Dr. Marcelo Saldanha. Ele que é o responsável aí pelo enfrentamento à Covid-19, claro, junto a outros profissionais em Pará de Minas e também aqui na região. E vem ao nosso programa hoje falar sobre os dilemas e as dificuldades relacionadas ao enfrentamento dessa doença. Dr. Marcelo, no último bloco nós falamos sobre a chegada do coronavírus e tudo mais aí. Mas agora, trazendo para a nossa realidade, mais de 5 milhões de pessoas já pegaram a Covid-19, já estamos caminhando aí, infelizmente, para mais de 150 mil mortos, né? Até 200 mil para a gente ser mais expressivo aí com relação aos números. Como que é essa doença? Vamos ressaltar aqui os sintomas, a questão também de como ela se difere de uma gripe, de um resfriado, porque eu acho que isso tem que ser reforçado, porque muita gente às vezes acha que só está com resfriado e às vezes pode ser Covid, né? Isso, justamente. A Covid é um vírus, então é uma virose. E ela realmente tem um poder patológico, quer dizer, de agressividade diferente. O nosso organismo ele não tem nenhuma defesa contra esse organismo. Então, ele é completamente novo. Se ele é novo, às vezes nós não temos a proteção ainda dos anticorpos prévios, como a gente tem a vacina da gripe e vários outros para o vírus. Então, ela pode ter esse componente como um fator para agravar, para poder tornar essa doença mais grave, né? Então, é uma gripe inicial, né? A maioria das pessoas não vão sentir nada. O vírus vai entrar no corpo e o próprio organismo vai combater. E você adquire essa imunidade futuramente. Mas algumas pessoas manifestam. Então, vamos dividir caso leve, moderado e grave. O caso leve, igual eu falei, não tem febre, é só uma coceira na garganta, é só o nariz escorrendo, um resfriado simples. Esse resfriado simples, como é que difere de uma gripe comum? Não tem como. Tanto que o pronto-socorro hoje, se você tem os sintomas gripais, você é atendido de forma diferente. Você é atendido com todos os aparatos de proteção contra o Covid-19. Não importa se é gripe, se é Covid. O tratamento é o mesmo. No ano de 2020, gripe se confunde com Covid. Então, o tratamento e o atendimento é diferente. Quando vai no plantão, é respiratório? Vamos esperar é outra ala. Vamos em outra sala e vamos atender de forma diferente. Faz a paramentação completa. Então, a gripe, ela encaixa nesse quadro respiratório. Alguns casos, passando um pouco de nível, pode ter febre mais alta, calafrios, febre que não passa. Então você começa a imaginar, é uma gripe mais forte. É como se fosse uma gripe mais forte, um resfriado mais forte. Então progride de só o nariz correndo para uma febre que não passa, calafrios. E quando você percebe que começa a cansar para pequenas atividades, que a gente fala falta de ar, para aquilo que você fazia antes e não cansava e agora você cansa, espera aí que agora a gente tem que ligar a luzinha, a chavinha vermelha. É o ponto-chave, é o ponto de gravidade maior. Chama um quadro de insuficiência respiratória, esforço respiratório, cansaço excessivo. Esses pacientes sim têm uma predisposição a complicar mais, né? Porque se ele tem essa falta de ar, quer dizer que o vírus saiu da região de orofaringe e foi para o pulmão e está cometendo algumas estruturas pulmonares. Ele dá uma pneumonia por causa do vírus do Covid. E agora, muitas pessoas podem estar te ouvindo aí e falar assim, eu não vou lá no hospital porque senão vão me internar e eu só tenho uma gripe. Não tem como saber, então tem que ir, né? Não tem como saber. Então você tem que procurar. Se você tem um sintoma muito leve, existe a videoconferência, existem os médicos que atendem por telefone. Não necessariamente tem que ir ao pronto-socorro, tem que procurar o médico. Tem que se resumir nisso. Procure ao médico. Não necessariamente vá ao pronto-socorro se for um sintoma muito leve, mas por videochamada, com os médicos, por videoconferência, você consegue fazer o atendimento. No meu município existe, o Pitangui existe um médico específico só para fazer esse tipo de... tirar as dúvidas da população, né, em relação aos sintomas leves. Sintomas moderados a graves, recomendo sim procurar fisicamente para poder tentar fazer as medidas mais precoce possível. A gente sabe que o tratamento precoce ele é fundamental para não deixar complicar o Covid-19. Bom, e a gente está falando dos sintomas, mas para quem já pegou o Covid-19,
Existe sequelas? Porque esses dias atrás eu estava lendo que parece que nas veias próximas do coração parece que ficam certas circunferências devido ao Covid-19 que podem, ao longo prazo, causarem aí algum problema cardíaco. Os estudos então, essas sequelas são quais? Nós vamos aprofundar nesse estudo daqui a alguns anos, ter certeza. Mas os estudos iniciais das sequelas, eles já são evidentes, já mostram que realmente ele deixa sequela. Pulmonar, igual você falou, das artérias, ele causa alteração, trombose, tá? Altera o parênquima pulmonar de uma forma irreversível. A gente tem experiência de alguns pacientes que acabam o tratamento do Covid e não conseguem tirar o oxigênio. Vão para casa com o oxigênio, é uma sequela pulmonar. Tem descrito na literatura que deixa essa consequência. Então, aquele ator da Globo que apresentava, ele teve uma sequela neurológica. Ele teve um AVC por causa de uma consequência do Covid. Então ele causa sim. Nós vamos saber disso expectando, vendo como a população vai reagir e estudando esse comportamento do vírus no futuro. Então é uma resposta ainda precoce para saber, bater o martelo e falar quais são as reais consequências deixadas e as sequelas deixadas pelo Covid. E não é todo mundo que vai adquirir as sequelas, né? Não é todo mundo, graças a Deus, não é todo mundo que adquire as sequelas do Covid. E aqui na região, qual que é a principal característica que você, como médico, então seus colegas também identificam? A pessoa já chega, você já, querendo ou não, com 6 ou 7 meses de pandemia, já adquiriu uma certa maldade para ver se o paciente está ou não com Covid-19 ou se ele só está ansioso, assustado ou em pânico. Como tem sido isso aqui? Inicialmente, Henrique, a gente internava quase todo mundo, a gente não conhecia. Hoje nós temos mais maldade do que antes, nós temos mais experiência, né? A gente tem mais experiência de como a doença vai cursar. Então nós temos aquele feeling que a gente pega, né? Ah, esse paciente aqui dá para tratar em casa, com antibiótico em casa. Mas tem aquele feeling que o paciente chega e você fala, infelizmente não tem como mandar ele embora. Tem que internar, tem que entrar com todas as medicações venosas, o suporte todo clínico, porque vai complicar. Então você tem alguns parâmetros, né? Você tem algumas maldades que você vê. Só de olhar para o paciente você já consegue perceber. E o exame é muito importante. Um exemplo, você chega no consultório com um pouco de falta de ar. Eu peço uma tomografia, a sua tomografia vem inocente, pode tratar em casa. Você vem com os mesmos sintomas, peço a sua tomografia, e sua tomografia vem com várias consolidações, várias alterações. Não é a mesma coisa. Então eu já tenho a maldade que, quando você tem um sintoma, junto com alterações de laboratório, alterações de imagem, você pode complicar. A minha conduta com você vai ser diferente por causa desses detalhes. Então as pessoas não precisam se assustar, porque a gente vê muitos casos, até mesmo de polícia, que as pessoas se assustam, chamam a polícia para o médico, para a enfermeira ou então para a recepcionista, porque falam, não estou com Covid. Mas uma pessoa não é médica, não é formada, então não sabe como que é a situação, né? Justamente. Então vamos acreditar, a gente tem que acreditar nos profissionais de saúde, né? Nós não podemos bater de frente. Nós convivemos com isso diariamente, a gente tem experiência diária de como que ela comete, como que ela vai, qual que é o comportamento da Covid. E uma coisa interessante, falando que a gente bate o pé, falando que não é Covid, em 2020, qualquer síndrome respiratória tem que ser tratada como suspeita de Covid, né? Você está tossindo, eu não posso falar que não é Covid, eu posso depois do exame negativo. Então, a população fica muito chateado, fala assim, eu não tenho Covid, mas no ano de 2020, qualquer quadro respiratório, nós temos que colocar sempre o pé atrás e imaginar que seja, no mínimo, uma suspeita de Covid. Não bater o martelo que é Covid, mas ter um pé atrás e imaginar que é suspeita de Covid. Ok, doutor Marcelo, agora a gente vai para mais um intervalo e na volta a gente vai saber como que está a rede de saúde aqui da nossa região. Será que ela está pronta para te atender caso você tenha Covid-19? Você descobre depois do nosso intervalo. Observações volta já já.
saia daqui pilotando a picape mais vendida do Brasil. Fiat Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. A Ótica do Roberto tem promoção que a gente vê e nem acredita. Passe na Ótica do Roberto e comprove com seus próprios olhos. Aqui você tem preços e condições imperdíveis. Ótica do Roberto, Benedito Valadares 146 Centro, Pará de Minas. Aqui seu óculos não fica o olho da cara. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 e 37999799795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62 Belvedere, ao lado da rodoviária. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 kg por apenas R$ 148,50 e líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. Não se engane! Armações de qualidade com garantia e as melhores lentes com os melhores preços do mercado é na Ótica do Roberto. Venha e comprove! Ótica do Roberto, 42 anos, cuidando bem dos seus olhos. Rua Benedito Valadares, 146, Centro. Eu sou Wilson Júnior, estou de volta à loja Chá de Cozinha, trazendo super promoções para você. Conjuntos de talheres da Tramontina, bandejas de madeira para café da manhã, para ser servido na cama, marinex, taças, copos e muitas novidades, inclusive peças de decoração. Estou aguardando vocês. Chá de Cozinha, amor em cada detalhe. De volta com observações e hoje nós estamos recebendo aqui um médico clínico geral, Dr. Marcelo Saldanha. Ele que vem ao nosso programa hoje falar sobre as dificuldades e os dilemas que os profissionais da saúde têm enfrentado aí no combate à Covid-19 aqui na nossa região. Na ida para o intervalo eu falei da relação da nossa rede de saúde, tanto pública quanto privada, no atendimento. Na sua visão aí, você que está aí trabalhando dentro dessa rede, ela está preparada para atender toda a população e há leitos suficientes? Eu vou falar especificamente de Pará de Minas, onde eu trabalho, né? E me surpreendeu muito a estrutura que foi montada para atender a população. Na minha cidade não cadastrou o Covid, então quer dizer, o Pará de Minas virou referência para a gente.
E em Pará de Minas é impressionante a estrutura que foi montada, né? O pronto-socorro da UPA, né? o anexo perfeito, vários respiradores, leitos semi-intensivos, preparando. O Hospital de Pará de Minas, uma estrutura sensacional, lindo demais. O CTI maravilhoso, com os melhores ventiladores, tá? Equipe médica, equipe de enfermagem, fisioterapeuta, uma equipe completamente perfeita, né? O início foi difícil, porque, igual a gente conversou, nós não sabíamos como é que seria. E até chegar onde chegou, aprendemos muito, erramos muito. Mas do jeito que tá tudo muito alinhado. E sim, tem vaga, tá rodando os leitos, o semi-intensivo sai, o paciente grave consegue melhorar. A gente está tendo um resultado bom aqui na cidade. Então a estrutura do hospital ficou muito boa, tanto que é referência para vários locais. Nós temos hemodiálise aqui para o Covid, né? E é difícil de achar isso em algum outro hospital que receba o Covid. Então nós somos referência de vários municípios para poder receber nas nossas unidades aqui de Pará de Minas. De repente tudo começou a funcionar. Tudo começou a funcionar. Claro, né, o início foi difícil, não só aqui, em qualquer lugar. A gente viu hospitais campanha montados, né, não funcionaram direito, mas aqui funcionou muito bem. A estrutura funciona muito bem. Nós recebemos o recurso, foi alocado de forma, na minha opinião, muito bem alocado, e montamos uma estrutura perfeita do CTI novo do hospital. Bom, e agora a gente fala de prevenção. Estamos falando aqui de sintomas, de quando a pessoa já foi acometida, mas é a prevenção. A gente sabe que álcool, máscaras, limpeza de ambientes e de roupas também, tudo isso ajuda na prevenção ao Covid-19. Mas há alguma coisa a mais, clinicamente, que a gente possa fazer para evitar a Covid-19? Olha, o principal mesmo foi o que você citou, que é a barreira física. Eu evito de passar para o meu ao redor, né, o Covid-19. Se eu tenho Covid e eu estou numa sala com 10 pessoas, eu tenho a possibilidade de passar para todo mundo. Se eu uso a máscara e uso o protocolo de lavar as mãos, higienizar as mãos, eu não passo para ninguém. Então, isso é a melhor prevenção que existe, né? A barreira física, né? A prevenção é higienização das mãos e a barreira através de máscaras, que eu evito de passar para o meu próximo e evito de receber do meu próximo. Então, o principal é esse. Outras questões, né, que a gente está descobrindo aos poucos. Algumas respostas nós vamos ter no futuro, porque é o futuro que vai dizer se nós acertamos ou erramos com algumas medicações. Então, existe alguma profilaxia, existe alguma medicação? Ao certo, ainda é duvidoso, o certo é muito duvidoso. Algumas vertentes defendem algumas medicações para prevenção e outras não defendem. Eu não vou entrar nesse mérito, que o futuro vai dizer para a gente. Tá? Cada médico tem a sua conduta e ele tem autonomia para poder definir essa conduta. Alguns médicos gostam de fazer alguma profilaxia, outros não gostam. Tem autonomia médica para cada caso. Tá? E o que eu falo também, para prevenir o Covid, é o que você tem que usar para prevenir qualquer doença, que é o estilo de vida saudável, tá? Praticar exercícios físicos, ter um condicionamento físico bom. Quanto mais doente a pessoa, com mais doenças tem a pessoa, um exemplo, quando a pessoa é diabética, hipertensa, portador de doença renal, quando pega o Covid, nós já olhamos com outros olhos. Esse paciente vai agravar mais. Esse paciente vai complicar mais. É como se fosse uma bomba relógio. Como se fosse uma bomba relógio. O Covid entra nele e o estrago é muito maior do que para pessoas saudáveis que não tomam nenhuma medicação. Então, a prevenção para qualquer doença é a própria saúde. Muito cuidado com a automedicação, muito cuidado com o que você vai tomar achando que vai ter o resultado. Não é assim que funciona, a medicina não é assim que funciona. Procure sempre o profissional, se tem dúvida, procure, não tem jeito, não se automedique, porque no futuro você pode precisar dessa medicação e se você estiver usado ela no passado, o seu efeito pode ter sido reduzido. E aí, você disse aí com relação à desinformação, a tal da fake news tá aí também é outra agente de contaminação, porque assim, muitas pessoas receberam em grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, em outros sites também. Ah, eu vou tomar um chá de erva doce e vai passar. Eu vou tomar um chá de erva cidreira e vai amenizar o Covid-19. E não é assim, né? Muita gente se aproveitou desse pânico para poder vender. O coquetel Covid-19, o coquetel
o produto Covid-19. Isso é muito triste, né? Porque de uma fragilidade da população, algumas pessoas se aproveitam. E a fake news tem essa característica, né? De tentar aproveitar de uma fragilidade para tentar tirar proveito, né, de alguma outra forma. E é isso, a fake news é tirar proveito de uma situação. Então tome muito cuidado, não escute qualquer pessoa, não escute qualquer coisa. Eu, na minha experiência, tratei muitas pessoas de depressão por causa de algumas fake news. Não saiu de casa, não fez algumas atividades que poderiam ter feitas normalmente com os devidos cuidados. Entrou em depressão mesmo. Crise de pânico, tratei muitos pacientes com crise de pânico, não saía de casa, não entrava dentro de carro. Então, assim, por causa de uma desinformação. Bom, doutor Marcelo, e as eleições estão chegando aí, muita gente vai ter que sair de casa, claro, quem se sente obrigado a exercer aí, né, o seu dever de votar, muitas pessoas vão sair de casa para votar. Quais são as suas recomendações? Porque a gente sabe, filas gera aglomeração, aquela proximidade ali, muita gente gosta de conversar, né, de trocar uma ideia ali, muito perto, abraçar, tocar, e aí sem máscara, sem utilizar álcool em gel. Então as pessoas têm que ter por si próprias esse cuidado pessoal, né? O cuidado tem que ser na eleição porque vai gerar uma aglomeração da cidade toda. A cidade toda vai se aglomerar, querendo ou não, porque todo mundo vai querer votar. Então o cuidado tem que ser seguido de acordo com o protocolo. Não pode fugir do protocolo. Se você segue o protocolo, manter a distância na fila, saber respeitar o seu próximo, ficar a 1 metro de distância, usar máscara e álcool em gel, é fundamental. E na eleição, principalmente porque a população toda vai sair durante aquele dia. A população toda vai sair de casa para votar. A maioria, né, dos eleitores vão sair para votar. Então, é uma aglomeração muito maior do que qualquer outra. Vai sair uma quantidade muito maior. Então, tem que tomar o cuidado triplicado nesse tipo de situação. E as pessoas estarem atentas aí às orientações, que muita gente, a cabeça dura, não aceita, né? Não aceita por causa, às vezes, de algumas desinformações, algumas fake news, não, o Covid não existe, e por aí vai. Algumas falácias, né, que trazem um desleixo da população e causam prejuízos mesmo para algumas pessoas individuais que causam até a morte. Bom, doutor Marcelo, nós não temos mais tempo. Gostaria de agradecer a sua presença aqui e agora as suas considerações finais para o nosso público. Foi um prazer muito grande falar, um bate-papo muito descontraído, muito bom, um prazer mesmo falar para toda a população. Um abraço para todo mundo que está vendo aqui o nosso programa. Eu queria deixar assim, um recado que o Covid existe, ele está presente até hoje. Não se passou a fase ainda do Covid. As mortes estão ocorrendo e as infecções também estão ocorrendo na mesma proporção do que antes. Se você olhar a curva, está igual. Os casos são os mesmos, a mortalidade é a mesma, mas a população não está fazendo o seu papel que estava realizado antes. Então, tenha cuidado, não falo para só ficar em casa, mas eu falo para ter o seu protocolo, ter o seu cuidado, para poder evitar um novo pico, porque o pico foi desastroso, foi caso atrás de caso, superlotação dos estabelecimentos, a gente não quer que isso ocorra de novo, né? E o número de mortes mostra que não é uma gripe tão simples, né? Acometeu de forma generalizada a população como um todo. Vamos tomar cuidado, vamos tomar todas as medidas cabíveis, individuais, né? Porque começa pelo indivíduo para trazer para a população como um todo. Então, olhe mesmo o individual para poder trazer essa proteção para toda a população. Outro recado importante também é não ter medo de médico, né? Não ter medo de médico. Ok, obrigado, doutor Marcelo. E obrigado para você também que acompanhou o Observações. Semana que vem estaremos de volta com um novo tema aí importante do nosso dia a dia e também da nossa sociedade. Tem sugestão de pauta? Mande por e-mail que está aparecendo aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. E se você perdeu ou quer rever outros programas anteriores aqui, o Observações, acesse o meu canal no YouTube, Henrique Silva. Lá você encontra todos na íntegra. Então, aproveite e não se esqueça de se inscrever no canal, viu? Semana que vem estaremos de volta aqui no Observações, análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!